Jeremias Neto. Meu querido amigo Jeremias Neto, na verdade, eu te ouço em dois momentos. Eu te ouço no rádio pela manhã, numa outra emissora. E aí um dia eu te sigo nessa ferramenta que é o Twitter. E aí eu descobri que você também faz um programa de rádio à tarde. E desde então eu comecei a ouvir o seu programa, aí na Rádio Terra. E eu estou escrevendo para contar a minha história, a minha verdade. Eu estou pronto. Eu estou preparado. Ah, Jeremias, eu hoje tenho 70 anos. Mas eu também já fui jovem. Hoje eu tenho 70. Jeremias, você vai ver, um dia você vai chegar aos 70 anos. Eu já ouvi você falando no rádio que tem 30 ou 32, algo assim. Falei, nossa, ele é novinho, mas você vai chegar aos 70 ainda. E quando você chegar aos 70, você vai olhar para trás e vai ver como passou rápido. Porque hoje, olhando para trás, eu me lembro. Olhando para trás, eu vou dizer a você, tudo começou nos anos 60. Eu tinha aí, Jeremias, caramba, eu tinha lá os meus 20 anos. E minha família era composta de pessoas pobres e simples. Morávamos em um bairro pobre da periferia de Juazeiro. Sabe, a minha família sempre foi unida. Éramos 6 pessoas ao todo. Eu, meu pai, minha mãe e mais 3 irmãos. A Sandra, que é minha irmã mais velha e hoje mora na cidade do Crato. O Leôncio, que se mudou para Feira de Santana, na Bahia. E a Jussara, que se mudou para São Paulo recentemente. Ela mora na Vila Leopoldina. Infelizmente, Jeremias, o meu pai faleceu em 1975. E a minha mãe morreu com quase 100 anos, rapaz. Já bem mais tarde, a mamãe morreu no ano de 1991. E na época, como eu era mais nova, meus irmãos mais velhos viviam pegando no meu pé. Na verdade, Jeremias, eles tinham medo que eu pudesse me envolver com alguém muito cedo, apesar de ter 20 anos. Meu pai era uma pessoa muito conservadora, ele queria que todos nós andássemos na linha. Você deve saber mais ou menos como era naquela época. Quando eu inventava de namorar, o meu pai logo só aceitava o namoro se o rapaz viesse pedir a mão em namoro e depois fosse aprovado pelo meu pai. Era assim que a coisa funcionava. Não tinha esse negócio de beijar na boca como nos dias de hoje, não. Era só pegar na mão e tinha que ficar ali namorando na sala e na frente dele e da minha mãe. Aliás, não era só comigo que isso acontecia, não. Era outra época, fazia parte do comportamento da sociedade. Era um outro momento. De certo modo, era a forma correta de um rapaz conhecer uma moça para depois pedi-la em namoro. Ou sei lá, pensar em casamento. Talvez, se nos dias atuais fosse assim, não existiriam tantos divórcios. Porque as pessoas hoje em dia, Jeremias, mal se conhecem, mal conhecem o parceiro e já estão trocando alianças. Casamento é um negócio muito sério. Muito sério. Sabe, Jeremias, eu nunca fui namoradeira, não. Eu sempre sonhei em me apaixonar perdidamente por alguém e depois me casar. Isso
E isso aconteceu comigo. Eu peço para os seus ouvintes prestarem muita atenção, bastante atenção, porque a partir desse momento na minha carta a Jeremias eu quero contar a você e a seus ouvintes a minha linda história de amor. Todos os meus irmãos já haviam se casado. E eu também não queria ficar pra titia, mas eu não queria casar com o primeiro que aparecesse na minha frente. Não, o primeiro não. Olha, eu não queria ficar pra titia eu não queria. Não, pra titia eu não vou ficar. Mas eu não vou me casar com o primeiro que aparecer na minha frente. Não, isso eu não vou fazer não. Essa loucura eu não vou fazer não. Era ano de 1961. 1961. E fiquei sabendo que o circo, exatamente. O circo iria ficar uns 4 meses na nossa cidade. E depois partiria para a cidade do Crato. Jeremias, 61, uma outra época. Nossa, nessa época, 1961, o circo era um circo, né? Era um outro brilho. E esse circo iria ficar 4 meses na nossa cidade. Eu fiquei muito apreensiva, porque eu sempre amei o circo. Eu adorava ver aquele espetáculo, sabe? E quando eles chegavam, quando eles começavam a armar as barracas, e foi daquele jeito, o circo chegou, começou a armar as barracas, e eu super ansiosa para poder ver de perto todos os integrantes daquele circo. Alguns dias antes da estreia, eu falei com a minha mãe que eu iria ver o espetáculo. Ô mãe, a semana que vem vai ter a inauguração do circo lá no centro, eu posso ir? Olha, Edi, você sabe como é que é seu pai, né? Ele não vai gostar nada, mãe, mas... Ô mãe, não tem nada demais, mãe, eu só queria ver o espetáculo, o que tem? Ah, filha, você sabe que o teu pai não gosta que você saia sozinha por aí. Ô mãe, se eu chamar minha prima, hein? A Sueli, será que ele deixa? Ó, quando ele chegar, você conversa com ele, né? Acho que é o único jeito de você saber. Quando ele chegar, você fala com ele. E quando meu pai chegou, eu falei com ele, sabe? No início ele tentou resistir, mas depois que a minha mãe disse que a minha prima também iria, ele acabou deixando. E no dia da estreia, Jeremias, estava eu lá, na primeira fila. Isso! Nossa, você não imagina como o circo estava lotado de gente. Todos ansiosos para ver o mágico, o domador de animais, o trapezista, o equilibrista, a mulher barbada. E eu tava louca mesmo para ver o palhaço, porque eu adorava o palhaço. Eu morria de rir com as peripécias do palhaço. E aquele palhaço com aquele sapatão, nariz vermelho. E começou o espetáculo. Os homens assobiavam quando via a mulher barbada. Outros ficavam tensos quando viam o equilibrista mirim tentando ficar de pé na corda bamba. E eu, Jeremias, eu achei tudo maravilhoso. Tudo. O espetáculo estava lindo, mas faltava o palhaço. E quando ele surgiu, começou fazendo palhaçada, mexendo principalmente com as crianças. Ei! E cai daqui, cai dali, faz piada e provoca a plateia. E de repente ele veio com aquela cara toda pintada, com aquele nariz vermelho, e me deu uma flor. Sabe aquela coisa de palhaço, Jeremias? Sabe? Coisa de palhaço mesmo. Pegou assim, tirou uma florzona do bolso e me entregou. Eu tava na primeira fila, né? Ele veio
me entregou a flor. E eu dei um sorriso para ele. E ele olhou bem fundo, bem no fundo dos meus olhos e foi se afastando lentamente. Olha, Jeremias, daquele rosto eu só lembrava do brilho do seu olhar, que por sinal tinha lindos olhos azuis. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mas eu fiquei assim, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz de ver aqueles olhos. Sabe, Jeremias, você já recebeu um olhar assim que diz muita coisa? O único pesar é que aquela máscara de palhaço escondia o seu rosto. E dias depois, o tempo passou, eu fui para minha casa, até comentei com a minha prima sobre o tal palhaço. E dias depois eu estava em uma pracinha, sentada, pensando alto, quando de repente um homem se aproximou de mim. Oi? Tudo bem, moça? Tudo. Olha, desculpe, eu não posso ficar de papo com você, porque o meu pai não gosta que eu fale com desconhecidos. Tudo bem, calma, mas você não se lembra de mim? Não lembro. De onde que você me conhece? Já que você não se lembra, essa rosa te faz lembrar alguma coisa? Olhei bem nos olhos dele e o reconheci na hora. Eu lembro que naquele dia eu tinha saído com minha prima, mas eu conversei com ela para não falar nada lá na minha casa. E eu fiquei horas conversando com ele. E isso se repetiu por várias vezes. Não sei se você e os seus ouvintes conhecem aquela música O Sonho de um Palhaço. Não sei porquê, mas toda vez que eu ouvia essa música, eu lembrava dele. Aquela música marcou muito a minha vida. Poxa vida. Não são porque me fazia lembrar dele, não, mas também porque estávamos na Jovem Guarda e a Vanusa cantava bem como ninguém. Depois começamos um namoro às escondidas da minha família. A minha prima que me dava cobertura. Jeremias, até que o meu pai descobriu tudo. E o meu pai, ignorante, me proibiu de ver o Emanuel. Ele falava para mim que se fosse uma pessoa com uma profissão decente, sabe, ele poderia até deixar eu namorar o Emanuel, mas palhaço? Minha filha, você quer construir uma vida do lado de um palhaço, minha filha? Mas que futuro, pai, mas eu amo, mas minha filha, artista de circo lá tem condição de te dar uma vida digna. Artista de circo lá pode te dar uma vida estável. Pai, e o amor? Mas que amor que nada. Que amor que nada. Você... Jeremias, eu fiquei revoltado. E depois que eu fiquei sabendo que o circo já estava de partida, você não sabe o que eu fiz. Eu fugi de casa só com a roupa do corpo para ir embora com o Emanuel. Fui embora. E o circo partiu para a cidade do Crato. Eu, como não tinha nenhum dote artístico, virei cozinheira do circo. Mas eu estava muito feliz porque eu estava com um grande amor da minha vida. Estávamos muito felizes porque, apesar de virar uma nômade, sem lugar fixo, porque circense não para em canto algum, hoje mudou muito isso. Hoje o circo, Jeremias, perdeu a magia, perdeu a sua essência, a sua história, que é maravilhosa. Mas a gente não parava em canto nenhum. Depois vieram os meus filhos. Tivemos 3 filhos lindos. Só que tinha um porém.
Um dia ele veio me dizer que o maior sonho da vida dele era ser trapezista. Só que ele tinha virado palhaço, porque a sua família trabalhava com arte de fazer palhaçada. Por isso que ele tinha acompanhado aquele circo para, quem sabe, mais tarde virar um trapezista. E eu dei muito apoio para ele. E comentei para ele daquela linda canção que, por coincidência, tinha tudo a ver conosco. Até que apareceu a oportunidade dele realizar o grande sonho de sua vida. A essas alturas, Jeremias, já fazia algum tempo eu não tinha notícia da minha família, porque nós praticamente viajávamos todo o Nordeste. E a estreia dele como trapezista foi em Feira de Santana. Depois de muitos ensaios, ele disse para todos que estava preparado. E realmente estava preparado. Eu ficava morrendo de medo, Jeremias, quando ele lá nas alturas fazia aqueles malabarismos que às vezes eu até fechava os olhos para não ver um desastre. E ele fez muito sucesso por onde passava. Sabe, todas as pessoas aplaudiam com carinho. Eu lembro que ele tinha jornada dupla. Primeiro ele entrava como palhaço para alegrar a criançada, e depois entrava como trapezista. Mas o destino parecia estar contra mim. O circo estava de volta lá na minha terrinha. Eu fiquei muito feliz porque eu ia pedir desculpas para o meu pai e minha mãe, mostrar aos meus filhos que até então eles não conheciam, e provar para o meu pai que palhaço também é profissão esta que faz muita gente feliz. Meus pais acabaram aceitando o meu relacionamento com o Emanuel. Era tudo o que eu precisava para completar a minha felicidade. No dia da reestreia lá em Juazeiro, meus pais acabaram deixando o preconceito de lado e foram nos prestigiar. Tava tudo maravilhoso. Primeiro Emanuel entrou como palhaço leleco. E depois que a mulher barbada acabou de se apresentar, ele foi para o trapézio para começar a sua magnífica apresentação. Quando ele subiu no trapézio e estava no meio da apresentação, de repente, Jeremias, ele se desequilibra e veio o chão abaixo. No momento em que era retirada a rede de proteção, senhoras e senhores, agora o trapezista, no seu maior número, não sei o que deu errado, as mãos de Emanuel escaparam e... Meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Jeremias, eu chorei muito com a morte do meu grande amor. Eu fiquei muito tempo com problemas psicológicos, até que minha irmã, que já estava aqui em São Paulo, pediu que me trouxesse para fazer tratamento. Fiquei muitos anos chorando a morte do meu grande amor.
Mas enfim me recuperei daquela tragédia. Hoje moro com meus filhos, que são frutos desse grande amor. Eu nunca mais tive ninguém, porque ele foi a única pessoa que eu realmente amei. Ele foi o homem, ele foi o pai, ele foi o palhaço. Ele foi um sonho para mim. A música que eu lhe pedi, se você puder tocar, Jeremias, eu hei de Maria dos Anjos, iria gostar muito de ouvir. Vejam só que história boba eu tenho para contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer. Vejam só que coisa incrível o meu coração, todo pintado e nesta solidão espera a hora de sonhar. O mundo sempre foi um circo sem igual, onde todos representam bem ou mal, onde a farsa de um palhaço é natural. No palco da ilusão pintei meu coração, entreguei o amor, o sonho, sem saber que o palhaço pinta o rosto pra viver. Vejam só, e há quem diga que o palhaço é no grande circo apenas o ladrão do coração de uma mulher. Jeremias Neto.